Muito boa noite. Esta é a grande entrevista da RTP. Na próxima hora vou conversar com o escritor António Lobo Antunes, no momento em que acaba de lançar o seu novo livro, intitulado Até que as pedras se tornem mais leves que a água. António Lobo Antunes, muito obrigado por vir à grande entrevista e à RTP. Neste livro regressa à África e regressa à guerra colonial. As relações que se estabelecem entre os homens que passaram pela guerra são indestrutíveis, são eternas? São muito intensas, sim. Nós continuamos a encontrar-nos uma vez por ano e é um momento muito emocionante. Porque o tempo não passou, de facto. Eu olho para eles e são os mesmos rapazes que eu conheci lá e que eram extraordinários. O António sublinha, sobretudo, a solidariedade e a coragem de quem passou por lá? E a humanidade e a bondade, a coragem, sim, é muito importante. Há coisas mais importantes ainda. A camaradagem era muito, muito intensa. E o espírito de corpo era muito, muito grande. E depois passavam-se coisas extraordinariamente comoventes. Extraordinariamente comoventes. Foi um livro muito complicado para mim, porque enquanto estava a escrevê-lo, eu acordava, dava por mim, acordava à meia da noite. Não deitado, em pé, a pedir armas. Onde é que está a minha G3? Quer dizer, o sofrimento continua presente. Eu às vezes dizia para eles, isto deu cabo da nossa juventude, vai dar cabo da nossa idade madura, vai dar cabo da nossa velhice. E é verdade? E é verdade. É verdade. Sabe, é um erro formidável, não é? É uma crueldade imensa. E quando estava a escrever o livro foi horrível, porque passei noites horríveis. Eu que normalmente tenho noites descansadas, durmo bem, não tenho pecados. E foi horrível durante o tempo de escrita do livro. E porquê é que se sujeita a esse sofrimento? Há alguma motivação? O que é que o motiva nisso? Ou há uma compensação intelectual por ter produzido isto, mas também emocional por ter, quando volta a estes temas? Sabe, eu nunca escolhi os livros que ia escrever. Eu tenho sempre a impressão que são eles que me escolhem. E não fazia tensões de voltar a passar por África. Interessava mais a relação pai-filho. É um soldado, um alfés que adota uma criança lá. É normal, aconteceu-me a mim, tentei trazer primeiro uma miúda, mas era uma miúda Camsequel. Camsequel é aquele povo que fala com estalinhos e que eram os primitivos habitantes da África Austral. Até vir que aqueles que habitam agora vinham todos da Etiópia, não é? Do reino da Rainha de Sabá. E que invadiram e colonizaram toda a África Austral. E esses Camsequeles, que é um povo pequeno, amarelo, que fala com estalinhos, tais estalinhos, que não são bem estalos de língua, não sou capaz de imitar, eram os habitantes originais dali. Pelo menos eram aqueles que habitavam a África até à vinda desses povos que vieram da Etiópia, com uma civilização muito mais avançada, com uma riqueza cultural muito maior, e que escravizaram praticamente. Os Camsequeles eram escravos. Por exemplo, a PIDE servia-se, muitos dos combatentes da UNITA eram Camsequeles, que odiavam o ocupante. Portanto, está a ver a complexidade social daquilo tudo. Havia vários ocupantes uns por cima dos outros. E uma vez, num golpe de mão, aquela miúda sobrou e eu queria trazê-la. Depois apareceu um velhote, que era familiar dela, e já não a trouxe. Depois tentei também trazer um rapazinho. Eu não me recordo já, mas por razões burocráticas depois disso não foi possível. Mas nesta história o António procura de algum modo compensar esse facto de não ter trazido
Como é que que a história lhe surgiu? Foi com base justamente na sua própria experiência? Ou... Eu nunca pensei no livro como... Com alguma coisa... Como uma história. Como uma história. Mas é uma história, não é? Eu não sei já como esse livro apareceu. Talvez porque depois alguns dos meus camaradas começaram a morrer. E eu tenho muitas saudades deles porque criava-se realmente uma relação muito forte. Por exemplo, eu tinha um homem que encontrei o meu irmão mais velho, que sou o mais velho dos meus irmãos, em África, que era o então capitão Malantunes. Os homens mais corajosos que eu vi debaixo de fogo, mais justos, mais honestos. E um dos seus melhores amigos. Morreu. E foi... Ele disse-me... Visitavam-nos muito e ele disse-me, sabes, tenho um cancro e vou morrer. E agora não vamos falar mais nesse assunto. Isto uns 3 meses antes. E a última vez que o vi, muito pouco tempo antes de morrer, ele disse, acordei molhado. Não me deixes morrer sem dignidade. E olhou para a morte com a mesma serenidade com que olhou toda a vida. E encontrei pessoas assim, mas o Ernesto, de facto, foi uma pessoa muito importante para mim e continua a ser. Portanto, eu pensava que ia visitar amigos. E afinal acabei por me visitar a mim mesmo e as circunstâncias eram atrozes. Não é? Durante os meses em que eu andei com o livro, os sonhos eram constantes e a angústia era muito grande e o sofrimento era muito grande. Tudo isso voltou. Tudo isso voltou. Mas quando o livro está terminado, António, não tem uma compensação final de, passado esse processo que, pelo que está a descrever, acarreta algum sofrimento? Se os meus soldados o pudessem ler... Ficaria feliz. E os meus amigos mortos o pudessem ler, não é? Olha, uma vez havia um rapaz que eu gostava muito, nos tempos, ele achava que era o meu guarda-costas, um soldado. Um rapaz muito bonito, tinham 20 anos. Tínhamos todos 20 anos. E morreu com uma bala. E eu disse, deita na minha cama, porque ele não está morto, ele está só a dormir. E não era capaz de aceitar aquela morte. E depois assisti episódios de coragem. Tudo o que está no livro é verdade. Não inventei nada. Portanto, limitei-me a contar aquilo que se passava lá e que eu tinha vivido sob várias formas. E uma vez estava no Porto. Era uma apresentação de um livro qualquer, num lugar muito chique. E apareceram vários soldados, que a maior parte deles eram do Norte. E o senhor que apresentava disse ao microfone, o António gosta das pessoas humildes. E eu enfureci-me, peguei no microfone e disse, mas soldados não são pessoas humildes, são príncipes, ouviu? São príncipes. E no almoço seguinte, os almoços são sempre em restaurantes, a maior parte das vezes no Norte, vinham de autocarro, com um cartaz muito grande à frente, os príncipes do António Lobantunes. Isto comoveu-me muito. Né? E encontrá-los comove-me muito, e estar com eles comove-me muito. Eles sofreram muito e o sofrimento não acaba. Há muitos homens ainda nas consultas de stress pós-traumático. E com vários tipos de doenças, vários tipos de sofrimento. Ninguém deixa vivo de uma cruz, não é? Eu não queria celebrar, eu não sei porque que este livro apareceu. Acho que veio ter comigo e me invadiu, porque certamente que essas coisas continuam todas dentro de mim, como continuam dentro de todas as pessoas que passaram por isso. António, o António estava na guerra quando a sua filha nasceu. Como é que foi esses momentos que viveu entre essa notícia e depois o encontro com ela no regresso? Foi muito difícil. Quando ela nasceu, eu soube por uma notícia, por um rádio que mandaram, em que diziam, vinha cifrada, sílaba a sílaba, R, A, P, A, eu queria um rapaz, R. E depois lembro-me de ir, eu estava num sítio muito isolado, na altura, ao pé da Zâmbia, fui para o arame farpado e comecei a chorar. E lembro-me que apareceu um alferes
que se abraçou a mim, senti-me tão zangado, sabe? Estava tão furioso. Furioso por não poder estar a viver aquele momento cá, não é? Depois, quando eu conhecia, mandavam-me fotografias da miúda, não é? Os bebés estão sempre a mudar. Sim, sim. E quando a vi, ela já tinha 6 meses ou coisa assim, e lembro-me de ter dito, esta não é a minha filha, porque ela era diferente dos retratos. E é um tempo que é irrecuperável, não é? Sim, é difícil perdoar isto. É difícil perdoar isto e é uma pena que... Eu não queria que os portugueses tivessem vivido aquilo era horrível, mas que esqueçam o que continuem, não esqueçam, não, continuem presente com aquilo que as pessoas que lá estiveram sofreram. Foi muito. E ver rapazes de 20 anos a sofrer custa. Qual é a melhor coisa que os seus livros, o facto de os poder escrever, lhe dá? A melhor coisa? Que obtém da escrita dos livros. Quando escreve os livros, qual é... Que felicidade é que tem? Que sofrimento é que tem? O que é que tem? O que é que ele consegue obter desse processo da escrita dos livros? Não sei explicar. Não é alegria, não é vaidade, não é orgulho. É que não consigo conceber a minha vida sem isso. Mas isto desde muito pequeno. Eu comecei a escrever em criança. E o que era mau, a minha mãe esperava para mim um futuro que eu andasse a vender pensos rápidos, porque escrever é uma coisa que não dava dinheiro a ninguém, nem me deixaria nunca viver, etc. E os meus pais queriam que eu estudasse, eu disse, não, eu quero ser escritor. Naquela altura, o secundário eram 7 anos, portanto eu tinha 16 anos quando me matriculei em medicina. Não estava nada interessado na medicina. Eu nunca tinha visto cadáveres, porque eu era o filho mais velho, 2 filhos mais velhos, meus avós tinham 40 e tal ou 50 anos. E, portanto, a morte não existia. Era uma coisa distante, não é? Era. E depois, no primeiro ano logo da faculdade, havia as sessões no teatro anatómico com os cadáveres. Eu nunca tinha visto um cadáver na vida. E pensei, eu não sou capaz de entrar lá dentro, não é? Quanto mais mexer na... E passado 3 meses já mexia sem luvas, etc. Mas isso foi uma experiência difícil para mim. Bom, havia uma cadeira que era anatomia, eram 4 volumes grandes, e eu resolvi pesar aquilo na balança da cozinha da minha mãe. Aquilo pesava 4,5 kg. Eu disse, eu não vou meter 4,5 kg na cabeça, vou escrever. E eu disse ao meu pai, que era um pai severo, eu não quero estudar, quero escrever só. E durante 3 anos não meti os pés na faculdade, tive 3 anos de primeiro ano. Então a minha mãe usou um truque horrível, dou-te a carta se fizeres o ano. Então descobri que era muito mais fácil passar do que chumbar, mas eu passei o curso a escrever. E depois foi a guerra, depois voltei, tinha que fazer medicina, tinha que viver, tinha uma filha e meia, mas continuava a escrever. Todo o mas tempo a escrita para si é alguma escrever. coisa que se torna essencial, que se não o fizer se sente incomodado? É como se não viver se não estiver a escrever. É um impulso forte que Era a única tem. razão que eu tinha. Como é que eu vou te explicar? Quando eu tinha 14 anos, escrevi um escritor que eu gostava muito, que era o Celine. E ele respondeu-lhe, não foi? E ele respondeu-me à mão. E eu andei durante anos com o envelope onde ele tinha escrito o meu nome. Para mim aquilo era uma coisa preciosa. Era um orgulho. Era uma alegria. Era uma alegria. Mais do que um orgulho, era uma alegria tão grande. Ter recebido uma carta dele em que ele me dava conselhos. Aproveita para ter namoradas, não sei o quê, escrever dá muito trabalho, não tens tempo para mais nada. Mas era a única coisa que me interessava. Simplesmente os meus resultados eram muito maus. Eu não me atrevia a publicar nada. E aquilo que fazia não era bom. Portanto, mas continuava a fazer, não concebia a minha vida sem aquilo. Sem a escrita. E o que é, do seu ponto de vista, um bom livro? É aquele que me dá inveja. É aquele que me dá inveja não ter sido eu a escrevê-los. Não ter sido eu. Sabe, escrever bem não é escrever uma página, é escrever 300 páginas para poder aproveitar uma. Não é? É uma questão de trabalho. É uma questão de trabalho.
Não é só trabalho ali. Disciplina, trabalho. E talento, não é? E talento, e experiência individual para... Isso a gente nunca sabe se o tem, não é? Pois. Porque os momentos de desânimo são sempre muito frequentes e muito grandes, seja qual for a idade ou o sucesso que se tenha. Eu não tenho razão de queixa, deram-me tantos prémios, tantas coisas, tantas traduções. Portanto, acho que sobre esse aspecto acho que tive sorte. E as pessoas, de maneira geral, foram sempre generosas comigo. E também, sabe, de repente lembrei-me de dizer isto e a lembrar-me de uma frase do Oliveira Martins acerca acerca do Conde de Tomar, que tinha sido primeiro-ministro. A frase era: pelo ódio que lhe tinham se media o seu tamanho. E então é evidente, também há de certeza pessoas que não gostam, que me deixam completamente nas tintas, não é? Porque não há nada mais autodestrutivo que o ciúme e a inveja. A inveja é um sentimento horrível. O António há pouco disse que é preciso escrever 300 páginas para se aproveitar uma. No seu método de escrita, escreve e reescreve muito, ou nem por isso? Não, sim, faço várias versões. Faz várias versões? Sim. Portanto, normalmente as coisas não saem, digamos, bem e perfeitas como deseja à primeira vez. É preciso corrigir, mudar, alterar. Sim, às vezes saem, mas... Às vezes saem. A maior parte das vezes não saem. A primeira versão não é boa. Não é? Tem que sofrer. Para que o leitor possa ter prazer, tem que sofrer. Mas vale a pena, porque senão a sua vida não faz sentido. Neste caso, a minha. E tive a sorte de encontrar uma coisa que desde os 5, 6, 7, 8 anos era a única coisa que me interessava fazer. Eu não sabia o que ia acontecer, não conhecia ninguém, não conhecia escritores, não conhecia... E a espreitá-los. Era muito engraçado. Havia uma cervejaria diante do Jardim Zoológico, eu morava em Benfica, onde às quintas-feiras ou quartas-feiras, não me recordo, havia uma série de escritores que almoçavam. Naquela altura, quando eu era menino. Estamos a falar dos Namora, Sargento Assina, Natália Correia, por aí fora. E eu saía do elétrico ali, em vez de seguir para Benfica, e encostava-me ao vidro do restaurante a olhar para eles, pasmado, a pensar: eles escrevem. Era aquilo que eu queria fazer. E esse gosto que teve desde a infância não foi algo que lhe tivesse sido incutido pela sua família? Foi algo que vinha consigo? Não, os meus pais nunca me falaram nisso. Vinha consigo? Sim, o meu pai lia muito, mas, por exemplo, o meu avô não lia nada. O que ele tinha eram alguns livros brasileiros do século XIX, porque o pai do meu pai, que se chamava António Lobo Antunes, porque tinha trazido de Belém do Pará, e pertenciam aos pais dele, etc. Machado de Assis, por aí fora, todos esses escritores do século XIX. Eu nunca ouvi pegar num livro. O meu pai lia bastante, a minha mãe também. O meu pai forçava os filhos a ler, levava-nos a museus, etc. Tive uma viagem à Itália, eu tinha tido uma meningite com 8 meses, tinha estado em coma, e o meu avô tinha tido um filho que se chamava António Lobo Antunes, que era o nome dele, aliás, que morreu com uma meningite com 7 meses. E eu, com 7 meses, de repente estava em coma com uma meningite. E o meu avô fez uma promessa a Santo António de que, se eu não morresse, que me levava à Pádua, à igreja de Santo António, para agradecer o milagre. Na altura, a meningite, como continua a matar, matava muito. Matava muito. Tratava-se com sulfamidas. Claro que não me lembro de nada, era uma criança. E aos 7 anos levou-me a Pádua. Foi uma viagem de carro de um mês, uma viagem maravilhosa. Que era uma maçada para mim, porque o meu pai, que ia também, me obrigava a ir aos museus todos, ao Museu do Prado, ao Louvre, por aí fora. Iam parando pelo caminho, não é? Sim, para mim era uma chatice, eu gostava dos escarradores. Tinha imensos escarradores daqueles cromados, está a ver? Eu ficava fascinado com os escarradores. Enquanto ele dava explicações longuíssimas sobre cada quadro, eu que achava uma chumbada em peras, eu estava fascinado pelos escarradores. Lembro da primeira vez que vi Velázquez, por exemplo, no Prado, ter ficado um bocado de boca aberta, mas ao fim de 30 segundos estava fora, tinha 7 anos ou 8 anos. Queria era comer gelados
e passear. António, e é fácil identificar o momento em que o livro está feito, em que está terminado? Quando ele começa a ficar farto de si e já não quer mais que lhe toque mais, sabe? Como aquelas relações em que quando acaba a gente já não tem vontade de beijar, nem de fazer festas, nem de tocar e começa a ter isso percebe-se Sim, na sua relação sente que com o livro já não quer que lhe toque mais. E então vai-se afastando dele, mas é muito difícil porque é sempre possível melhorar, é sempre possível corrigir. Isto é um trabalho de paciência. É um trabalho de paciência, teimosia, paciência. E nesse processo, quando o António começa, tem já na sua ideia, na sua cabeça, como é que a história vai evoluir, como é que a sua escrita vai evoluir até ao fim, ou é tudo um processo de descoberta permanente? Eu acho que não conto histórias, eu escrevo. Não, sento que a partir de certa altura que o livro já não quer que lhe toque mais. Sabe como quando às vezes uma pessoa de quem já não gostamos, que nos quer abraçar e beijar, e nós passamos a ficar no canto da cama ou do sofá, ou seja, do que for, e em que um beijo torna uma coisa úmida e comprida e desagradável, não é? E sente que o livro começa a ficar farto de si. E então está essa fase terminada, não é? Sim, mas depois são revisões atrás de revisões, atrás de revisões, e está pronto. O António tem afirmado que só pretende escrever mais 2 livros. Isto é mesmo assim? Sabe, quando acaba um, eu nunca sei se vai vir outro. Então fico cheio de medo, tenho medo, não é? Porque a minha vida perde o sentido. De repente fico cheio de horas à minha frente, como preencher essas horas, não é? E depois começa a aparecer assim uma coisinha muito vaga, um episódio, uma luz, uma cor, um cheiro. E é a partir daí que aquilo se vai construindo apesar de si. Tem que estar muito quietinho à espera para ele não se assustar. Tem que ser tratado com muita cautela, com muito... Mas esta ideia de que não vai escrever muito mais está interiorizada? Está uma coisa firme ou não? Eu julgo que... Ou vai depender do que acontecer? Bom, eu não sei quanto tempo ainda tenho para escrever, mas uma vez estava a dizer a um amigo meu que eu gosto muito, que é o Bento Domingos. Frade. Sim. Depois de eu morrer, como é que é? E ele disse-me, aquele sorriso que ele tem, que é único, continuas a escrever. Continuo a escrever. Está bem, mas quem é que me vai ler? Descansa que vais ser lido. Mas isto era dito com alegria. É um homem com inveja porque é um homem feliz. Um homem feliz. Eu acho que a gente escreve e trabalha, porque não é completamente feliz, provavelmente, eu não sei. Claro que tenho momentos muito bons. Mas, sabe, talvez eu seja um pouco suscetível demais aos sofrimentos anteriores. Não é? Chegamos a esta altura, por exemplo, pessoas que nós gostávamos muito, que de repente desapareceram, morreram. Não consigo conformar. E à medida que envelhecemos, com mais frequência isso acontece, não é? Inevitavelmente. Inevitavelmente. Sim. Olha, Inevitavelmente. e o António gosta de saber, ou é-lhe relativamente indiferente, a opinião dos seus leitores sobre as suas obras? Não, a principal opinião é a minha. Pois havia pessoas que eram importantes para mim. Olha, o José Cardoso Pisa era importante, éramos muito amigos. Muito. O que é que ele achava, etc. Porque por muito seguros que nós pensamos que estamos, nunca estamos totalmente seguros. Nunca. Podemos achar que o livro é bom, mas já nunca escrevi um livro assim. Não sei. Fica sempre uma dúvida. Então é melhor não os ler. Quando eles já se publicaram. Mas o melhor seja não os ler. Nunca os lê? Nunca li todo por inteiro, mas vai vendo. aqui e ali.
Por exemplo, com este livro já me aconteceu algumas vezes, né? E gostei. Não o li todo, mas gostei. Mas quando eu lhe fiz a pergunta e me respondeu com a opinião do seu amigo, a opinião dos leitores em geral costumam mandar-lhe, por exemplo, quando encontram nos lançamentos ou noutros momentos, as pessoas falam-lhe dos seus livros normalmente são simpáticos. E dizem-lhe que gostam, porque é que gostaram. Sim, às vezes sim, mas também não faço muita vida social, não é? Tenho uma vida fechada, dou-me com muito pouca gente. Portanto, não... Sabe, isto é uma vida solitária, é evidente, mas estou sempre rodeado de pessoas, não é? O Graham Greene tinha uma definição de escritor que ele dizia: é um homem bêbado, de barba por fazer, rodeado de pessoas que não existem. Era mais ou menos a ideia dele. Mas não sei se não existem, porque elas têm uma existência tão intensa dentro de nós. Tão intensa. Pelo menos dentro de mim tem. Embora nunca lhes, de maneira geral, quase nunca lhes imagino feições ou aspecto físico, isso assim. Na atualidade, muitas vezes, avalia-se, não digo a qualidade literária, mas avalia-se o sucesso de uma publicação ou o insucesso pelo número de vendas. Isso para si é relevante? Acha que é um critério que te faz algum sentido? Parece que há pessoas para quem faz, não é? Claro que faz sentido. Sabe, porque há de tudo. Há grandes livros que não tinham leitores e há livros com imensos leitores que a qualidade é fraca. Faz muita confusão entrar no transporte público e ver toda a gente. Eu nunca tive computador, nunca tive telemóvel, nunca tive internet, nunca tive nada disso. E, de maneira geral, pelo menos em Portugal, para falar só de Portugal, os livros que têm mais sucesso não são especialmente bons. O que não quer dizer que não haja muito bons livros que tiveram um grande sucesso. É evidente que sim. Mas, de uma maneira geral, não é sinónimo de qualidade. Não é? Mas não sei, é difícil responder a essa pergunta. Mas o António fica incomodado ou triste quando vê que os livros, em geral, que o número de leitores está a diminuir, que há cada vez menos pessoas a comprar os livros e que isso aconteça. Isso deixa-o triste ou não? Não tenho essa percepção. Se vendem muito ou vendem pouco, isso sei porque a editora me diz. A editora lhe diz, não é? Mas também é um bocado abstrato. Quer dizer, vender, vamos supor, 300 mil ou 40 mil, isso parecia mais ou menos igual. Não imagino nem 340. Isso não é? vai depender, depois é o cheque que os escritores recebem, não é? Diga? Depende, depois é o cheque que os escritores recebem das editoras, não é? Há esse lado material que faz diferença, não é? Que é relevante ou não, depende da forma como nós nos relacionamos com isso. Não é? Se um livro vende muito ou vende pouco, não é? Tem essa implicação. Mas... Claro que é agradável, mas eu conheci escritores que, quando tinham muito sucesso, perguntavam o que é que eu terei feito mal. Não é? Já reparou, por exemplo, na televisão, os programas que são mais vistos nem sempre são os melhores. Não é? Nem sempre são os melhores. Portanto, e depois também estamos muito em cima das coisas, é muito cedo ainda para avaliar. Exato. É preciso que o tempo toma o lugar da distância e torna mais fácil a gente poder avaliar. Eu gosto de livros que não são bons. Não é? Como... É muito difícil de ver, porque estamos muito em cima das coisas e é muito difícil avaliar... Porque, no fundo, a gente gosta daquilo que, de certa maneira, nos prolonga ou prolonga os nossos gostos pessoais. Não são os mesmos da pessoa que está ao lado, etc. O que é que o António gosta de ler? O que é que eu gosto de ler? Sim. Gosto de ler livros, gosto muito de ler. Dá muito prazer. Sim. Muito prazer ler.
É evidente que há escritores que eu gosto mais que outros, mas de maneira geral tenho muito respeito pelas pessoas que escrevem de uma maneira séria. De uma maneira séria. E o seu gosto, acha que tem mudado ao longo do tempo ou não? Ou hoje, quando lê livros que leu com 20, com 30, com 40 anos, ou pega neles de novo, sente ali algo completamente diferente? Uns sim, outros não. Mas lembro quando estava de banco no Bombarda, gostava de ler a Crónica Feminina, porque estava sempre no quarto do chefe de equipa. E eu lia aquilo e achava piada. Agora, vai lendo talvez cada vez menos, não é? E depois há autores que gosta de visitar e gosta de reler, porque um livro bom a cada leitura parece um livro diferente. Parece um livro novo. Novo ou antigo? Novo no sentido de que lhe traz algo de novo, nesse sentido. Exatamente. Que encontra ali sempre detalhes que não tinha reparado. Exatamente. O António já fez referência a alguns dos seus amigos, fez referência ao Ernesto Manuel Antunes, ao José Cardoso Pires, ao Frei Bento Domingos. A amizade é para si um valor muito relevante, é um valor que procura preservar, tem procurado preservar ao longo da sua vida. Para mim. É muito importante para mim, sobretudo quando vem misturada com admiração e com respeito. Talvez seja a coisa mais preciosa da vida, termos amigos. O meu avô costumava dizer: um homem pode não ter dinheiro, pode não ter casa, pode não ter trabalho, pode não ter mulher. Se tiver amigos, nunca é pobre. E ele sabia do que estava a falar, porque ele entrou na Revolução Monárquica de Monsanto, esteve preso na penitenciária uma série de tempo e depois foi mandado para a África. Esses oficiais tiveram que sair de Portugal, tinham perdido. E os filhos nasceram, uma das minhas tias nasceu em África, o meu pai fez a instrução primária em África, no norte da África. E depois foram os amigos que estavam cá, que arranjaram trabalho e que lhe permitiram voltar. E ele estava sempre a dizer isto: um homem que tem amigos nunca é pobre. E é verdade. É verdade. A amizade é tão importante, porque a amizade não tem ciúme, não temos ciúmes que os nossos amigos tenham outros amigos. É desinteressada desse ponto de algo... Sim, nesse ponto é. Nesse ponto. E eu devo muito aos meus amigos e espero que alguns me devam alguma coisa a mim, porque por um amigo a gente faz tudo. E é possível manter os mesmos amigos ao longo da vida? Ou é alguma coisa que é preciso cultivar? Não. Por exemplo, as amizades de infância, depois nós começamos a crescer e começamos a divergir e afastamos-nos, etc. Mas também não tenho assim tantos amigos, mas os que tenho são de há muito tempo. São de há muito tempo. E a morte de um amigo, por exemplo, uma pessoa tem vergonha. É um fim de espetáculo. É muito injusto. E dói. E qual é a diferença entre a amizade e o amor? Não sei. Haverá diferença, não sei. Acha que a amizade é uma forma de amor, na verdade? É evidente que sim. Bom, eu sou heterossexual, infelizmente, não é? Mas... Infelizmente porquê? Infelizmente porquê? Porque se calhar o facto de poder amar mata de sexo ao mesmo tempo talvez seja agradável. Não acontece. Não sou capaz de ter... A parte física repugna-me como uma pessoa do mesmo sexo. Mas... E daí... dar um abraço a um amigo é tão bom. É tão bom. O problema é, por exemplo, o livro é dedicado a 2 camaradas meus que morreram. Vê-los deitados, sem me sorrirem, custou-me imenso. Eu estava com um outro camarada, entramos na igreja e percebi que tinha os olhos cheios de lágrimas, porque os olhos dele estavam cheios de lágrimas também. A morte de um amigo é uma coisa muito... Para mim é muito doloroso. E depois ele fica sempre dentro de nós, não é? Os amigos, as pessoas de quem gostamos.
As pessoas que foram importantes para mim continuam vivas em mim. Não vão morrer nunca. Eu sou muito fiel nas amizades. O António é um homem que procura seguir a atualidade, vê televisão, os jornais. Como é que faz? Não, vejo muito pouca televisão, não leio jornais. Eu acho que isso é saudável. Não ter telemóvel dá-me uma liberdade ótima, não ter computador é muito agradável. Continua a escrever à mão? Sim, claro. E com a mão esquerda e com a mão direita? Como? E com a mão esquerda e com a mão direita? Eu era canhoto. E há coisas que só faço com a mão esquerda. Mas comecei a escrever com a mão esquerda e não gostava. Isto tinha 7, 8, 9, 10 anos, então forçava-me a escrever com a mão direita. E os livros escrevo com a mão direita, sim. Um dos factos marcantes este ano, sobre o qual, aliás, o António escreveu recentemente uma crónica na revista Visão, foi os incêndios. Os incêndios que devastaram o país, ali, sobretudo em 2 regiões. Como é que viu essas imagens, António? E que emoções é que lhe trouxeram? O problema foi que houve incêndios em sítios onde fui feliz. O António conhecia alguns daqueles sítios. Em sítios onde fui feliz. Sabe, eu gosto muito de Portugal, tenho um imenso orgulho em ser português. Estou muito satisfeito, tenho um problema em dizer, um excelente Presidente da República, do Governo também gosto. Acho que os últimos tempos têm sido bons para o nosso país e para os portugueses, do meu ponto de vista. E comoveu-me ver na televisão, isso eu vi, o comportamento do Presidente da República durante os fogos. As visitas que fez aos familiares das vítimas, sim, não é? E gostei. Eu que tinha e tenho muitas reservas quanto aos políticos, não é? As maiores. Mas o que é que achou interessante na atitude do Presidente? O Presidente é muito inteligente. E é um homem que não funciona, como dizem os psiquiatras, em pseudo-self. Em pseudo-self? Pseudo-self, ou seja, aquilo é sincero. O António consegue perceber isso? Consigo. Isso consigo. Fui treinado para isso. Foi treinado para isso, exatamente. Isso consigo. Vi uma entrevista sua aqui há uns tempos com um antigo dirigente partidário e não acreditava em nada do que ele dizia. Está a falar do José Sócrates? Estou a falar de... Sim. Se eu estivesse a fazer essa entrevista, não a fazia daquela maneira. Ainda por cima era tão fácil de apanhar, porque nem sequer era um homem muito inteligente. É ávido. Não é inteligente, era bastante fácil. Mas portou-se, foi muito simpático para ele. Embora a sua cara estivesse bastante grave, tivesse sorrido muito pouco. Essa entrevista foi indignante para mim. Possam existir pessoas assim. É extraordinário, porque eu acho que nós portugueses somos excepcionais. Somos excepcionais. Mas estavas a falar do Marcelo. O António acha interessante este lado emotivo e próximo que ele coloca na ação política? Acho necessário, sim. Acha necessário? Acho. Porquê? Acho necessário. Porque não é tão bom as pessoas serem beijadas e abraçadas. Eu às vezes ia à casa da minha avó e ela dizia: o que é que tu vens? Porquê, filho? Porque quero que me beije. E ela dava-me a mão e beijava-me, era tão importante para mim. Mas os portugueses não estão habituados a que essa atitude venha de um agente político, não é? Não estamos habituados a isto, como é evidente, não é? Costuma haver uma certa distância entre o poder e os cidadãos, não é? Mas quando um homem é inteligente e sabe anular essa distância. É evidente que eu acho que neste presente atual aquilo é espontâneo e é verdadeiro, não tenho a menor dúvida a esse respeito. Porque não se pode fingir aquele interesse exatamente. E aquela consideração. Exatamente. E uma disponibilidade. E a disponibilidade. É que nós não estávamos habituados, não é? Os presidentes eram pessoas distantes, não é? Distantes, de maneira geral. Agora julgo que foi... Eu nem sequer votei nele, estou à vontade para falar. Nem votei em ninguém.
E, portanto, acho que isso é muito importante para nós. E, sobretudo, para nós, os afetos são muito importantes para os portugueses. Mesmo que não somos muito expansivos, mas, no entanto, as coisas calam-nos fundo, quando, sabe? E eu que tenho que estar grato a tanta gente que fez tanta coisa por mim, que passei por situações muito difíceis, né? Cancros e... Situações limite, negros, situações limite. E a maneira como me trataram foi sempre excepcional. Isso era tão importante, sorrirem-me. Às vezes só tocarem-me na mão. O pudor da ternura é comovente para mim. O meu pai, que era um homem seco, era médico, com os doentes tinha uma relação muito próxima, acariciava-os. A homossexualidade para ele era uma coisa horrorosa. Para quem a demonstração física do afeto era uma coisa difícil, nunca lhe sentia a boca. Mas com os doentes ele era de uma imensa ternura. E isso é bom para os doentes e é bom para É bom para os doentes, claro que é fundamental. Estou a falar enquanto doente, não é? Pois, exatamente. Quando estive mal. Mas é bom para... meu Deus, é tão bom. E nós temos tanto medo por pudor, porque somos patetas, somos muito infantis, não é? Parecemos como os miúdos que nós estamos a beijar e que se sacodem, não é? Os nossos filhos, por exemplo, sacodem-se, ficam incomodados, tentam afastar-se, etc. Oh pai, não sei o quê. Lembro que o meu avô, esse que esteve em África, esse que esteve no norte da África, que entrou na Revolução, que era um homem enorme, forte, fazia-me festas na rua e eu pensava, vão pensar que somos paneleiros. Envergonhadíssimo, mas no fundo adorava aquilo, tenho tantas saudades disso. Fazia-me festas na rua, ele morreu quando eu tinha 18 anos, continuava a acariciar-me e a beijar-me, foi tão importante isso. Há pouco falou do José Sócrates, o primeiro-ministro, que está a ser acusado de corrupção. O António ficou agradavelmente surpreendido que a Justiça tivesse chegado a este ponto de acusar um antigo primeiro-ministro de um crime tão grave. Acha que isto vai contrariar aquela ideia que existia em Portugal de que a Justiça não tocava nos poderosos? Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. Acho isto tudo o que está a passar mediocre e reles e... Prefiro não pensar, não me interessa. Mas é uma coisa que envolve, de facto, esta operação, personalidades de grande relevo, não é? Na sociedade não é uma coisa de sumenos, não é uma coisa pequena. Grande relevo, não sei. Eram pessoas, na para economia, mim, são pessoas que ocupavam lugares política, importantes. Justamente desse lado. Pois. Mas é uma coisa que eu não entendo os políticos. Não entendo. Não entendo como é que uma pessoa... Quer dizer... As pessoas parecem tão contentes de serem, algumas, de serem ministros, ou de serem isto, ou de serem aquilo. Acho tão divertido isto. Acho tão idiota. Tão divertido. Claro que há algumas pessoas excepcionais, como é evidente. Mas, de maneira geral, os discursos são uma miséria, não é? Não são bem escritos, não é? Não é o não serem bem escritos, é serem indigentes. Isso irrita-me um bocado. Em todo caso, agora... Mas o António está a par deste novo significado da palavra geringonça? Acho mal aplicada. Acha mal aplicada? A aliança do PS com... Porque quem chama a isto geringonça parece-me que há sempre por trás disto ciúme, inveja, etc. Todos esses sentimentos que eu acho mesquinhos. O que é facto é que eles funcionam. E não têm funcionado mal, parece-me a mim. Eu estou à vontade para falar, não pertenço a nenhum partido. Não me interessa nada. Mas acho que eles têm funcionado. Mal ou bem, têm funcionado. E mais ou menos bem. Eu coloco a oposição numa posição muito complicada. Qual é a alternativa? Muito complicada. Hoje há um tema que está muito em cima da mesa, que é a ideia de que Portugal está na moda, que há muita gente a querer vir para cá, para Portugal, celebridades de fora. O António é sensível a esse tema. O que é que há? Quando ouve falar sobre isto, Portugal está na moda, porque somos muito visitados, muito turismo, o que é que pensa sobre isso?
Não sei se está na moda, mas eu não imagino no outro lado. Quando estou no estrangeiro e chego ao aeroporto, sei logo qual é o avião que vem para Lisboa pelas pessoas. Somos pequenos, somos Consegue feios, identificar somos os portugueses? As nossas mulheres, se calhar, vestem-se pior que as outras. Mas eu adoro. Adoro. Gosto imenso disto. Mas acha que há características que são particulares nos portugueses? Claro que acho. Claro que acho. Tenho muito orgulho. Temos muito orgulho? Nós temos muito orgulho em ser portugueses. Né? Já reparou que nós não damos aos outros o direito, aos que não são portugueses, de dizerem mal do nosso país. Ficamos furiosos. Mas nós não somos um povo que diz muito bem de nós próprios, não é? Claro que nós podemos dizer mal, mas os outros não têm esse... Não têm esse direito. Eu não tenho esse direito. Mas é aqui como me sinto bem. Sinto-me bem com o mau gosto, sinto-me bem com a saia de baixo avesso, sinto-me bem com tudo isso. Gosto, é o meu país. São as pessoas do meu país. Gosto muito de ser português. O António pensa algumas vezes no futuro, como é que, com alguma preocupação ou menos preocupação, pensa como é que vai ser amanhã, como é que vai ser daqui a um ano, daqui a 10 anos? Não, penso que... Bom, a maior parte do tempo gosto de viver. O presente? A ideia da morte aborrece-me. Aborrece-me. Já viu, por exemplo, o Dom Afonso Henriques está morto há uma data de séculos, deve estar chateadíssimo. Não é? Não sei. Nós não somos capazes de conceber o fim, somos capazes de conceber intelectualmente. Mas depois, fisicamente, não somos capazes de conceber. Tanto assim, porque é que existem as religiões? Todas elas prometem a eternidade. A morte é uma coisa muito assustadora. Muito assustadora. É engraçado, quando se está muito perto dela, é um bocadinho diferente. Já me aconteceu. É mais um certo conformismo, uma certa resignação, ou não? É revolta e zanga. Eu vi, quando era médico, doentes furiosos por estarem doentes. Furiosos. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estava a fazer tratamentos para o cancro, aquelas quimioterapias e não sei o quê, e aconteceu-me em vários passos da minha vida, em 2 tempos da minha vida, era extraordinária a maneira como os portugueses se portavam nas salas de quimioterapia, que são grandes. A coragem, a dignidade com que se portavam. A mesma coragem, a mesma dignidade. Mulheres e homens com que os rapazes se portavam na guerra. Lembro-me uma vez de um oficial cubano dizer, que depois foram para Angola, onde nós estivemos, né? A dizer, os portugueses de facto são soldados excepcionais. E são. Eu conto no livro um episódio que era verdadeiro. Quando saiu uma coluna, havia um rebenta-minas, não é? E o controle do rebenta-minas estava sujeito a morrer. E às vezes vinham ter comigo à noite, saía-se às 4 da manhã antes do dia. O dia começa às 6 e a noite começa às 6. E lembro-me de um rapaz me dizer: amanhã vou conduzir o rebenta-minas, não sei como vai acontecer, queria fazer o meu testamento. Tinha 3 coisas: um fio, um anel e um relógio. Este fio era para a minha mãe, este relógio para o meu pai, este anel. Está a ver? Isto dito com uma serenidade total. Sem teatro, sem exagero. Era noite, eu estava a escrever, estava à porta da barraca onde dormia. E ele afastou-se, ao fim de 10 metros já não o via, claro. E foi dito com uma serenidade absoluta. Os rapazes os portugueses eram extraordinários. Eram extraordinários. Já disse desse oficial cubano que dizia que nunca tinha visto soldados como os nossos. Eram, de facto, extraordinários. António, e desta sua passagem, o que é que de mais importante gostava de deixar às suas filhas? Sabe, uma vez o meu irmão Miguel, já no fim da vida do meu pai, perguntou-lhe o que é que o pai gostava de deixar aos seus filhos. E a resposta dele foi muito clara. Ele disse: o amor das coisas belas. E depois acrescentou: ou pelo menos das que eu considero belas. Acho que isto foi uma bela herança. Acho que recebemos muito com isto. Os meus irmãos e eu.
António, muito obrigado por ter vindo à grande entrevista. Gostei de conversar consigo, agora que acaba de lançar este livro, até que as pedras se tornem mais leves que a água. De novo, muito obrigado por ter estado na RTP, na grande entrevista. A todos, muito obrigado, boa noite, eu regresso na próxima semana.